Então, pessoa, vamos a mais um super tutorial de correção. Estou hoje com a redação de Dona Esther, uma das minhas melhores alunas deste ano, textos impecáveis, muito bem construídos e dona de uma das melhores notas, de um dos melhores desempenhos entre meus alunos nesse momento. Ou seja, é uma redação que merece ser analisada com cuidado, plagiada até, eu acho que a Esther nos autoriza, porque de fato há lições importantes aqui que podem ser adaptadas e recicladas para a maioria das redações. Falando em reciclagem, essa redação é sobre lixo, com um recorte amplo envolvendo tanto cidadania quanto responsabilidade social. Se você já estuda a redação há algum tempo, você sabe bem que essas três palavras-chave precisam aparecer cruzando todo o parágrafo, todo o texto, a redação toda, para que a redação se mantenha dentro da proposta. É um dos aspectos que a gente vai avaliar. Vamos ver o que tem de positivo nessa redação? Esther começa assim. No documentário Wasteland, Vic Muniz usa a arte como forma de ampliar a visão sobre a gestão do lixo no Brasil antes da proibição dos lixões. Nesse contexto, ainda que a obra tenha sido produzida no início dos anos 2000, suas preocupações permanecem atuais, visto que os resíduos sólidos, contribuintes diretos para a degradação do meio ambiente, continuam não sendo percebidos como uma questão de cidadania e de responsabilidade social. Aqui, Esther faz dois pontos positivos muito bem executados e um ponto um pouquinho deficitário. Veja só, do ponto de vista positivo, que eu estou defendendo que haja qualidade, é o fato de que quando Esther traz o contexto, ela já deixa muito claro que é um contexto sobre o tema. Não é um contexto genérico, não é uma discussão decorada de algum site mequetrefe da internet, não é uma frase de efeito para tentar gerar impacto no início da redação, é sobre o próprio assunto. Veja que tudo que é discutido sobre o Vic Muniz já está intimamente relacionado na primeira frase do tema com gestão do lixo, que é nada mais nada menos que a palavra principal do tema. Então, meu senhor, minha senhora, eu já te aconselho o seguinte: ou você tem repertório realmente sobre o tema no momento de abrir o seu texto, ou simplesmente você não tem repertório para contextualizar. A frase de efeito cafona sobre um assunto genérico para tentar forçar a barra e fazer funcionar com o tema não é um caminho que você pode adotar, nem para o Enem, nem para qualquer vestibular, muito menos para concursos públicos. É preciso que o contexto de fato seja sobre o tema. E aí veja que na explicação desse contexto, no momento em que ela explica, ela já produz uma explicação com o próprio recorte. E isso é um dos aspectos mais vitais para que o processo funcione. Segundo fator que acaba tornando esse contexto dela extraordinário é o processo de atualização. Boa parte dos contextos que a gente usa nas redações são marcos históricos ou marcas culturais envolvendo o tema. No caso de Esther, ela trouxe um marco cultural da obra do Vic Muniz. Então, ela se preocupou em atualizar esse processo, já que a obra, ainda que tenha sido produzida no início dos anos 2000, permanece ainda atual. Produzir essa ponte de atualização foi assim no passado, é assim no presente, é vital para a contextualização funcionar direitinho. Então, para ficar estrelinha, 100% de aproveitamento no processo de contextualização, é preciso que esse contexto seja explicado dentro já da palavra-chave, usando uma palavra-chave no momento em que você vai explicar, tal como a Esther fez, e atualizando essa discussão histórica, cultural, geopolítica, ou seja lá de que vier seja, para a questão atual em que o tema se situa. Entendido? Bom,
tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso, palavras-chave encaixadas. Esther traz não só a questão do lixo, mas também sobre a cidadania e responsabilidade social aqui. Qual foi o ponto que não ficou tão legal assim, que eu havia mencionado? Bem, o ponto de alerta, que aqui acaba ficando um pouquinho deficitário, é a própria explicação do tema. Porque eu entendi bem a contextualização, Esther conseguiu situar bem o tema dentro do contexto que ela aborda, mas não fica muito claro o que tem a ver o lixo com a questão da cidadania e da responsabilidade social, sabe? Ela menciona que continuam não sendo percebidos como uma questão de cidadania e responsabilidade social, mas como seria essa percepção? De que maneira isso deveria acontecer? Para que o lixo fosse entendido como uma pauta de cidadania e responsabilidade social. Então, isso é uma questão que nos últimos anos eu venho tratando bastante, que é preciso que você não só cite o tema, mas que você o defina. Então ela trouxe aqui, acho que ela não precisa definir lixo, é meio óbvio, né, como uma questão residual que ela acaba mencionando, mas definir a segunda parte que apareceu era trabalho para essa introdução. O que tem a ver? Qual é a relação mesma? Então, aqui falha um pouquinho se o corretor for mais criterioso com a compreensão do tema. No caso do Enem, está na competência 2, e no caso da maioria das provas, é um dos critérios que rende maior pontuação. Defina. Por mais óbvio que o tema seja, conte para nós sobre o que ele é, como se você estivesse fazendo um verbete de dicionário. Então, lixo, no entendimento da formação social brasileira, é uma questão de cidadania e responsabilidade, considerando que sua gestão define o bem-estar, a gestão da saúde pública e a construção do IDH. Coisa assim, estou só dando um exemplo vago, só para você entender o que é definir. Ela não precisaria necessariamente abrir com isso. Isso pode aparecer em qualquer parte do parágrafo. Eu creio que o melhor lugar na construção do parágrafo dela fosse aqui, no momento em que ela cita. Ela poderia dizer, continuam não sendo percebidas como uma questão de cidadania e de responsabilidade social, qual seja fulaninho, cicraninho, para definir, né? Ou não estão sendo percebidos como uma questão de cidadania e de responsabilidade social, já que a percepção envolve. E aí conta para nós o que é. Certo? Então faltou esse detalhe, perigoso. Bom, eu creio que ela vai agora em diante já trazer os tópicos para nós, né? Dito isso, frente a um cenário de negligência ambiental no país, é necessário discutir os desafios que agem nessa chaga, o preconceito social e o consumismo desenfreado, influenciado pela mídia. Então, são os dois tópicos que vão aparecer no desenvolvimento, né? Preconceito e consumismo de forma compacta. Perfeito, frase perfeita para sustentar o tema, para dividir a topicalização. Então, 100% de aproveitamento na capacidade de contextualização, pertinente, coerente com o tema, 100% de aproveitamento na divisão dos tópicos, do ponto de vista coesivo, nenhuma falha gramatical, uso impecável dos conectivos, tudo caminhou muito bem. Você viu que a partir do segundo período, tudo tem conectivo, né? Veio nesse contexto, dito isso, tudo marcadinho com conexões, tudo perfeito. Só mesmo a definição do tema, que é aspecto importante, que não apareceu. Significa que a sua introdução perfeita precisa ter, seguindo a fórmula de Dona Esther Santana, um contexto já vinculado ao tema e já, claro, problematizado, acompanhando inclusive esse circuito que a Esther comenta, de explicar com recorte e atualizá-lo, né? É preciso que haja essa definição, como eu acabei de mencionar, ela pode aparecer dentro do contexto, ela pode aparecer como parte do posicionamento, ela pode aparecer em qualquer lugar.
né? É preciso que, de fato, você se posicione e sustente que essa questão é um problema, que é falha, que ameaça o equilíbrio da sociedade, que fere os princípios democráticos, seja lá o que for, e é preciso que você topicalize, de preferência, uma frase para cada uma dessas coisas, certo? Então, de fato, o único ponto em que ela falha é no momento de definir, geralmente já problematizando, né? Tudo é problema, né? Você já reparou? Problemar. Se o professor conseguir escrever problematizado, né? Fiquei analfabeto. Problematizado. Isso. Então, tudo é problema. A dinâmica da redação é expor problemas. Então, você sempre vai precisar fazer isso. Vamos lá para o segundo parágrafo, ver a qualidade da construção de Dona Esther. Bem, de início, vale apontar que populações de baixa renda são mais afetadas pela má gestão do lixo, demonstrando o desequilíbrio das responsabilidades sociais e a negação à cidadania. Bem, já vou tecer uma crítica, considerando que o tópico previsto para ser desenvolvido era preconceito social. E essa primeira frase, que expõe qual é o assunto que vai ser abordado, não trouxe preconceito nem algum sinônimo ou alguma ideia correlata. Na verdade, o que houve aqui foi só o fato de populações de baixa renda sofrerem mais que o problema. Não é necessariamente preconceito, né? É injustiça. Então, não houve uma correspondência muito clara com o tópico. O tema apareceu, está aqui lixo, está aqui responsabilidade social, está aqui a cidadania. Só mesmo o tópico que tinha sido previsto que não veio abordado. É problema? É problema. Então, talvez aqui, não terminei de ler o parágrafo, mas eu acredito que a gente pudesse encaixar um pouco mais explicitamente a dimensão do preconceito. De início, vale apontar que populações de baixa renda são mais afetadas e segregadas pela má gestão do lixo, porque segregação e preconceito são termos correlatos, né? Aí eu conseguiria conectar melhor com esse tópico. É preciso que o tópico que você sugeriu na introdução seja claramente abordado na abertura de cada parágrafo de desenvolvimento. Do contrário, você desanda a receita, perde o ponto do doce. Bom, nessa direção, a Della Cortina conceituou a aporofobia como um catalisador da segregação. Ela usou a palavra segregação aqui para aproveitar essa palavra lá em cima e deixar o preconceito aqui embaixo, né? Como um catalisador da segregação e do preconceito, ao definir a condição socioeconômica de um indivíduo como maior referência para a cidadania. Então, por enquanto, está perfeito, conceituou a aporofobia como matriz do preconceito social. Dessa forma, por não serem alvos de interesses políticos, residentes de zonas periféricas são excluídos de decisões políticas acerca da gestão do lixo, o que é observado na maior quantidade de aterros sanitários irregulares nessas localidades, o que reduz a qualidade de vida em razão do mau cheiro, esse mal era com U, do mau cheiro e da poluição, mantendo o paralelismo da poluição visual e do solo. Assim, a responsabilidade social sobre o lixo é ignorada, em parte, e a cidadania, sobretudo, das pessoas mais pobres é rejeitada. Perfeita construção. Então, veja aqui, o desenvolvimento deve seguir obrigatoriamente um tópico que é o assunto, né? Vou até colocar aqui assim, ó, o assunto, porque você deve concentrar toda a discussão do parágrafo em cima dele, nada de trazer outras abordagens. Nesse o assunto, é preciso que haja, né, claro, o tópico citado na introdução, que eu estava dando bronca porque não apareceu tão claro assim. É preciso que haja palavra do tema, né, mencionada, conectada com essa discussão, e é preciso que haja concisão, ou seja, escreva no menor espaço possível. Veja que Esther gastou só 2 linhas para trazer esse tópico da forma mais simples possível. É só para contar qual é o assunto junto com uma palavra do tema, mais nada.
Veja que na sequência ela traz aqui um repertório, né, uma discussão para sustentar o que vai ser defendido aqui. Veja que o repertório é exatamente sobre o assunto. O assunto é preconceito, o repertório é sobre preconceito. Logo em seguida, um exemplo. E aí, qual é o tchan do exemplo para que ele funcione aqui dentro? É preciso que o exemplo seja específico. Veja que Esther não fala simplesmente que as populações sofrem preconceito. Ela fala que sofrem preconceito nos aterros sanitários irregulares, isso reduz qualidade de vida. Como é que é a qualidade de vida, Esther? Em razão do mau cheiro, da poluição visual e do solo. Tá vendo? Quanto mais específico e detalhado for, mais rica é a argumentação, certo? É preciso que esse exemplo seja sobre o tema. Obviamente, se nós estamos falando de lixo, o exemplo de preconceito social envolve lixo, afinal ela falou acerca da gestão do lixo. Aterro sanitário eu acho que é onde tem lixo, né, gente? Então a discussão toda orbitou ainda em torno do lixo e ainda é preciso que esse exemplo venha sobre o assunto, ou seja, o assunto é preconceito. Então, o exemplo é do preconceito vinculado ao tema. Tá vendo que o tema vem ecoando em todas as frases do parágrafo, no tópico, no repertório, no exemplo e, finalmente, para fechar esse parágrafo, no impacto, na consequência do que foi discutido. Assim, a responsabilidade social sobre o lixo é ignorada e o impacto é o melhor momento dentro do parágrafo para você retomar o tema. Ou seja, já não basta o repertório ser sobre o tema, o exemplo ser sobre o tema, o impacto volta no tema, ampliando um bocado a discussão que foi dada. Você percebeu que isso foi feito? Então, não bastou dizer que o preconceito existe, mas isso aumenta. Então, a responsabilidade é ignorada, em parte, e a cidadania, sobretudo das pessoas mais pobres, é rejeitada. Então, é uma consequência, tem tom de consequência, ampliando a gravidade da situação. Então, ficou tudo quase perfeito, não fosse a não correspondência direta com o tópico citado. De resto, a construção ficou perfeita. Raríssimas falhas gramaticais, só desse paralelismo que eu observei aqui e do mal com L com U. Palavras do tema encaixadas o tempo todo, conectivos espalhados por toda parte. Nessa direção, dessa forma, o que mais que apareceu? Assim, para abrir todas as frases. E creio que Esther conseguiu manter o jogo do 4, né? 4 aspectos, 4 períodos na introdução, 4 aspectos, 4 períodos no desenvolvimento, num texto de 4 parágrafos. Sempre 4, 4, 4, 4, 4. 4 é o número cabalístico da redação nota 1000, né? Bom, vamos ver se o terceiro parágrafo de Esther acompanha a qualidade do que foi produzido no segundo, né? Ademais, o consumismo exacerbado. Olha que beleza. Consumismo exacerbado é o nosso assunto que foi mencionado tal qual na introdução. Consumismo desenfreado. Então, o consumismo exacerbado proferido pela mídia contribui, acho que não é o consumismo proferido, a Esther só se equivocou um pouco nessa palavra, seria estimulado pela mídia, né? Porque a mídia não profere consumo, ela estimula. Estimulado pela mídia, contribui para a superficialização das questões de cidadania e de responsabilidade coletiva envolvendo o lixo. Palavras do tema repetidas à exaustão em todo o texto. Se você parar para marcar no desenvolvimento, olha quantas vezes a Esther repete palavras do tema. Olha aqui, lixo, responsabilidade social, cidadania. Depois, na evolução desse parágrafo, aparece aqui de novo, ó, dentro do repertório, ela usou cidadania, para não perder de vista, tá vendo? Depois, na hora de trazer o exemplo, tá aqui lixo, onde mais? Tá aqui depois no impacto responsabilidade social, tá aqui cidadania. Tá vendo? Na abertura do próximo parágrafo, na primeira frase do parágrafo, cuja obrigação é trazer o tópico citado, palavra do tema e concisão. Temos aqui o tópico citado e as palavras do tema. Cidadania,
responsabilidade coletiva, lixo. Ah, mas ela nem se deu ao trabalho de encontrar um sinônimo para lixo? Não. E sabe por quê? Porque não precisa. Ela precisa trazer o tema. Nós não estamos esperando que você seja um dicionário ambulante, nós estamos querendo que você entenda a proposta. E entender a proposta significa repeti-la ao longo do texto mesmo, não necessariamente com sinonímias. Bom, nesse sentido, segundo Theodor Adorno, a indústria cultural promove a produção em massa de entretenimento, a qual gera esquecimento e, o que é isso aqui? Molda desejos de consumo. Analogamente, nas redes sociais, tendências são criadas em curtos períodos de tempo, gerando um ciclo de compra e de descarte que aumenta a criação de resíduos sólidos em função do lucro, como ocorre com o fenômeno fast fashion feito pela indústria da moda. Olha só, até aqui vamos ver se Dona Esther conseguiu cumprir. O tópico, tem o tópico citado? Tem, consumismo exacerbado. Tem palavra do tema? Está aqui, cidadania, responsabilidade, lixo. E veio em menos de 2 linhas, concisão. Temos repertório? Temos repertório. Repertório é indústria cultural. Repertório, inclusive, que se encaixa em 999 temas por causa da influência, de fato, da mídia, né? É um repertório sobre o assunto? Sim. Consumismo pela mídia. Indústria cultural trata de mídia e entretenimento. O exemplo é específico e detalhado? Foi mencionado fast fashion, produção de resíduos sólidos na indústria da moda. É sobre o tema? É resíduo sólido. É sobre o assunto? É consumismo estimulado pelas redes sociais. Tá vendo? Tudo mencionado. Até agora cumpriu. Vamos ver a sequência, ver se cumpre o impacto. Consequentemente, a sustentabilidade e o consumo consciente, como dito por Adorno, são esquecidos em detrimento de prazeres pessoais momentâneos das compras, apagando a relevância de responsabilidades coletivas e da cidadania em defesa do meio ambiente. O impacto, retoma o tema ampliando? Retoma. É uma consequência? É. Perfeito. Quantas vezes ela trouxe a palavra do tema? Vamos procurar. Deixa-me ver. Resíduos sólidos dentro da exemplificação. Onde mais? Responsabilidade coletiva, na abertura e no encerramento do parágrafo, e cidadania, mais uma vez. Então, tangenciamento aqui não tem espaço, não. Houve falhas nessa construção? Não houve. Pergunta comum. O fato de esse parágrafo ter ficado perfeito anula a falha que aconteceu na abertura desse parágrafo? Anula. Uma argumentação bem construída quase sempre ofusca a falha ocorrida. Essa falha aqui com certeza seria desprezada na avaliação final, certo? Então, tá perfeito. A única coisa que eu tiraria desse parágrafo é esse, como dito por Adorno aqui embaixo, porque gera uma certa confusão. Adorno fala sobre sustentabilidade. A tese que foi tratada de Adorno não foi sobre isso, foi sobre entretenimento, né? Então, não precisaria trazer, gera confusão na construção do repertório, mas não afetou tanto assim o resultado, né? Então, perfeito. Tem conectiva abrindo tudo? Tem. Repetidos? Jamais. Nesse sentido, de início, ademais, que mais? Analogamente, apesar de ser advérbio, consequentemente, mesma história, mas funcionam como sequenciadores. Então, a construção está impecável. Vamos ver o encerramento desse parágrafo. Vamos ver se funcionou bonitinho. Então, Esther diz assim: em suma, componentes do poder legislativo no âmbito municipal devem criar políticas públicas de gestão do lixo por intermédio da participação de representatividades cidadãs de cada bairro. Para tanto, tais projetos serão financiados com parcerias público-privadas, a fim de garantir mais qualidade de vida à população, em especial a mais pobre, ampliando a cidadania. Além disso, o Estado, por meio de seus canais oficiais, deve divulgar campanhas de consumo consciente para ressaltar o lixo como responsabilidade social.
Ficou bem resumido, né, pessoal? Vocês devem estar vendo. Acho que Esther administrou mal o espaço, ocupou muito aqui para cima, faltou aqui embaixo. Vamos ver se tem tudo? Vamos procurar agente. Agente vai ser poder legislativo do âmbito municipal, né? Então, aqui nós temos o agente. Ótimo, então, né? No caso seria a Câmara dos Vereadores, segundo ela. Qual é a proposta, a ação? Criar, é importante abri-la com verbo no infinitivo. Políticas públicas de gestão do lixo, não é assim? Então aqui nós temos a ação. E o meio deve começar com por meio, por intermédio e tal. Ela abriu com por intermédio da participação de representatividades cidadãs de cada bairro. Esse aqui é o nosso meio. E a finalidade tem a fim de garantir mais qualidade de vida à população. Então, finalidade está escrita aqui. Tem todos os elementos? Tem. Cumpre todos os requisitos, no caso, para a competência 5? Cumpre. No caso do Enem, competência 5 garantida. No entanto, na construção dessa intervenção, eu fico levemente preocupado com um detalhe. Veja que há vários detalhes acrescentados nessa intervenção, mas não fica claro por que esses detalhes são importantes. Veja só, por qual razão é preciso que esse trabalho seja feito em âmbito municipal? Ao longo do desenvolvimento, fica claro que isso é um problema da gestão das prefeituras, para você sugerir que isso seja feito em âmbito municipal? Por que devem ser criadas políticas públicas? Ao longo do texto fica claro que faltam políticas públicas no que diz respeito a essa dimensão? Por que deve ser feito a partir de representatividades cidadãs? Porque esses grupos não estão sendo bem representados? Por que é preciso que façam parcerias público-privadas? Porque as empresas também estão fazendo parte dessa conspiração pelo consumo? Então, o que eu quero te dizer é o seguinte: toda vez que você sugere algum detalhe na sua conclusão, é preciso que em algum momento do desenvolvimento esse problema tenha sido sinalizado. Então, por exemplo, como eu resolveria isso? Eu deixaria, vamos dizer assim, as migalhas de pão do João e Maria, né? No segundo aqui, quando falam de desenvolvimento, eu acrescentaria sorrateiramente aqui no meio que observada a maior quantidade de aterros sanitários irregulares nessas localidades, geralmente sob os cuidados das prefeituras, o que reduz a qualidade de vida em relação ao mau cheiro. Sabe por quê? Quando eu acrescento aqui das prefeituras, faz todo o sentido lá na conclusão eu mencionar que a proposta deve acontecer no âmbito municipal. Da mesma forma, aqui no segundo desenvolvimento, eu acrescentaria talvez analogamente às redes sociais, a partir do perfil das empresas, constrói tendências em curtos períodos de tempo, porque aí justifica sugerir que sejam feitas parcerias público-privadas. Está entendendo? Então, é como se você deixasse pequenas pistas pelo caminho, né? Pequenos minúcias de quem está realmente envolvido, como o problema tem evoluído, para depois você puxar essas pistas todas e resolvê-las na conclusão, certo? Então, é importante que detalhes sejam agregados aqui, sim, mas detalhes que tenham a ver com o que foi exposto no desenvolvimento. Nesse momento, a conclusão ficou muito bem elaborada, mas esses detalhes agregados não conectavam muito com os problemas expostos ou com os detalhes expostos aqui antes mesmo. Então, é preciso fazer esse trabalho de João e Maria para conseguir construir bem um projeto de texto. A intervenção fica perfeita, provavelmente pontuação máxima, no entanto, no que diz respeito ao projeto de texto, lá pela competência 2, provavelmente alcançando até um pedacinho da 3, pode haver prejuízos dependendo do avaliador, certo? Então, temos aqui uma redação extraordinária, um potencial nota 1000, com pequenos ajustes a serem feitos para
chegar lá de fato. Ótimas lições para você empregar no seu texto, né? Ótimos detalhes, inclusive, para você se espelhar. Esther realmente produz redações incríveis. Tudo entendido? Dúvidas, sugestões, palpites? Quer que eu faça isso com o seu texto? Quer que eu analise sua redação dentro dessas construções? Me conta, a sua pode ser a próxima nesses tutoriais. Combinado? Até!